Olá, meus amores do 8º ano. A Pro está de volta com mais uma aula. E a aula de número 23. Para mais uma correção de quê? Das atividades do capítulo 3, ok? Que a nossa correção começa na página 137 do livro de vocês de língua portuguesa, certo? Que diz o seguinte, a gente vai corrigir sobre as vozes do verbo. A gente já está bem afiado, né, nessa questão de vozes do verbo. Voz ativa, voz passiva e voz reflexiva. Temos esse texto, 1, 2, 3, 4, 5 exemplos de texto, né, que diz o seguinte sobre ele. Em quais textos o anunciante tem a intenção de conseguir algo mais do que anuncia? Então, qual é dos textos? No texto 1, no 2, no 3, no 4, no 5 ou no 6? Aí você tem como resposta que estão nos anúncios 1, 2 e 4. Ok? Na letra B, qual é provavelmente a intenção do autor do anúncio 1 ao procurar uma namorada habilidades e que não beba? Qual é a intenção dele? Então, aliás, não é habilidade não, é habilitada. Ele quer uma namorada que tem habilitação e que não beba. A intenção dele é o quê? É justamente, provavelmente, né? É que ela dirija sempre que os dois saírem e ele beba. A intenção dele é essa, ela servir de motorista para ele quando ele sair, porque ele vai sair e vai beber, ok? Na letra C diz, o que o autor do anúncio 5 pretendeu dizer ao afirmar? Faz-se fiado apenas para maiores de 80 anos acompanhados dos pais. Então, ele só vai fazer fiado, só vai vender fiado para quem aparecer lá, que tiver mais de 80 anos, ainda levar os pais dessa pessoa que tem mais de 80 anos. Qual é a intenção dele? Então, ele quis dizer que não vende fiado, pois é quase impossível, não está dizendo que é impossível, gente. É quase impossível uma pessoa com mais de 80 anos ter os pais ainda vivos. Mas tem gente que tem, não é? Mas ele, na verdade, quis dizer que não vende fiado de hipótese alguma. A letra D, qual é o nome do anunciante 4, do texto 4, e onde ela trabalha? Então, o nome dela é Cleusa Maria e ela trabalha na funerária Seu Dia é Hoje. Ai, Jesus, não, meu dia não é hoje não. Então, o nome da funerária é Seu Dia é Hoje e ela, o nome dela é Cleusa Maria. Letra E, no anúncio 4, qual era a verdadeira intenção do anunciante? Então, nesse anúncio aí, né, da funerária Seu Dia Hoje, qual era a intenção dele? Casar com um homem velho, rico e cardíaco para herdar sua fortuna após sua morte, que não tardaria muito a acontecer. Mas, gente, não faça mais isso hoje não, porque tem leis aí que protegem as pessoas que são abonadas e que tem gente que casa com gente mais velha por interesse, certo? Mas faça mais isso não, porque não existe mais essas coisas não. Então, a intenção dela era essa. No texto, era casar com um velho rico, né? Que tivesse problema cardíaco, porque para herdar o que? Sua fortuna, que estava mais perto dele achando que ele ia morrer. Talvez ela morresse antes. Na letra F, no anúncio 4, o que significa o termo relacionamento sério? Então, esse termo significa casamento. A pessoa queria casar mesmo. Em letra G, quem seria provavelmente o autor do anúncio 6? Lá no anúncio 6, quem escreveu foi quem? Foi um menino, um garoto. E aqui vem a segunda questão. A segunda questão, ainda sobre o texto, sobre os anúncios da questão anterior, analise as afirmações abaixo. Isso fala no 1. O autor do anúncio 2 está igualmente interessado na namorada e no automóvel. 2. No anúncio 3, pode-se compreender que o termo dedicação exclusiva significa fidelidade. 3. O anúncio 3 se assemelha a um anúncio de emprego. E 4. Podemos supor que o autor do anúncio 6 é um menino que mora sozinho com a mãe. E 5, a informação 5 diz, no anúncio 6, o anunciante oferece joias como moeda de troca, pois não quer mais usar. Então, estão corretas as afirmações 1, 2, 3, ou só 1 ou só 2, quais estão corretas? Então, estão corretas a 2, a 3 e a 4. Você marca a letra D. Questão 3. Nos
ainda sobre o anúncio, é comum utilizar o pronome se como pronome apassivador. Lembra que a gente está estudando? Pronome apassivador é quando eu tenho o se, que aquela voz do verbo, quando tem se, o pronome passivador, eu tenho uma voz passiva, o quê? Analítica ou sintética? Isso mesmo, nós temos a sintética, porque a analítica nós vamos ter o agente da passiva. Ok? Então, ó, analise os verbos abaixo e indique aquela em que se não funciona o se, não funciona como pronome apassivador, mas como pronome de índice de determinação do sujeito. Você não sabe quem é o sujeito é indeterminado. Então, vamos lá. Procura-se padeiro. Gente, ó, para que você saiba, o pronome apassivador, nós temos o verbo o quê? Verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Lembre-se que a gente, para ser pronome apassivador, o verbo tem que ser verbo transitivo direto. Aquele verbo que você faz a pergunta o quê? Ó, quem procura, procura alguma coisa. Procura o quê? Procura-se padeiro. Então, procurar é um verbo transitivo direto. Então, aqui eu não tenho, né, o pronome apassivador. Vende-se, aliás, eu tenho pronome apassivador, não vou ter como índice de determinação do sujeito. Vende-se picolé. O verbo vender também é transitivo direto. Na C, aluga-se quarto. Então, alugar também é um verbo transitivo direto. Na D, ó, necessita-se de garçom. Quem necessita, necessita de quê? Não é necessita o quê? Eu necessito, gente. Eu necessito. A senhora necessita de quê? Então, a pergunta que você faz, você não faz a pergunta o quê? Você faz a pergunta de quê? Usando a preposição de, antes do quezinho, né? Logo, essa aqui é o quê? A opção correta, porque nós temos um verbo transitivo indireto. Quando se tem um verbo transitivo indireto, eu tenho o se como pronome índice de indeterminação do sujeito, ou seja, pronome indeterminador do sujeito, ok? Marca a letra D. A quarta questão marca o item que o pronome se é símbolo de indeterminação do sujeito, a mesma coisa da questão anterior. Então, já fica mais fácil para que vocês encontrem a alternativa correta, porque você já sabe que vai marcar a opção em que se inicia com o verbo que? Transitivo indireto. Que qual é a opção? É come-se bem naquele restaurante, ok? Então, você vai marcar a letra B. Quinta questão, há emprego da voz passiva reflexiva em... Lembre-se da voz reflexiva, voz passiva reflexiva, ok, ó. Vende-se uma casa, foi batizado na igreja de São Pedro pelo capelão. Então, a opção que você vai marcar, ó, os amigos abraçaram-se cordialmente, certo? Então, aqui há uma... Por que é reflexiva? Porque os amigos, então, um abraçou ao outro. Então, aqui marca a letra E. Sexta questão, assinala o item em que o elemento destacado não é agente da passiva. Então, vamos analisar aqui, ó. Na letra A, eu tenho, desejaria que os exercícios fossem feitos por todos. Então, você já sabe que a Pro já deu a dica que o agente da passiva, ele vem acompanhado de quê? Das preposições por, pelo ou pela, certo? Mas, para isso, o sujeito dessa frase tem que o quê? Tem que sofrer a ação. Então, vamos aqui, ó. Eras amado por teus pais. E na letra C, foi oferecido um prêmio ao melhor aluno da turma. Então, se você observar, ó, aqui por teus pais tem a preposição por. Na letra D, pelos vinques. E na letra E, nós temos pelo professor deve ser de matemática. Ok? Cortou aqui um pouquinho. Mas na letra C, nós não temos a preposição, não é? Nem por, nem pelo, nem pela. Então, você vai marcar a letra C, que não tem agente da passiva. Sétima questão, que vai na página 139, diz o seguinte. Na frase, a elaboração das questões pelo professor nos deu nervosismo. Os termos destacados, está destacado pelo professor e nervosismo. Então, o que é que nós temos aí? Eles são o quê? Sujeito, objeto direto, agente da passiva e objeto direto,
Adjunto adnominal e agente da passiva. O segundo não é agente da passiva porque nervosismo não está acompanhado das preposições, nem por, nem pelo, nem pelo. O primeiro termo, sim, pelo professor, é agente da passiva. Nervosismo é um objeto direto por quê, gente? Porque ele vem depois do verbo deu. Ele deu. Quem dá alguma coisa. Ele deu o quê, professor? Então, deu nervosismo. Logo, o nervosismo vai ser objeto direto, que você marca a letra B, ok? Oitava questão. O toque dos sinos ao cair da noite era trazido lá da cidade pelo vento. Olha só que pelo vento está destacado. O termo grifado é o quê? Está na cara que é um agente da passiva. Muito bem. Nunca mais vocês vão esquecer o que é agente da passiva, não é isso? Nona questão, indique a única alternativa que não apresenta agente da passiva. Então, vamos analisar aqui, ó. A casa foi construída por nós. Provas, a Pro acabou de me dizer que o agente da passiva, certo? É o quê? É aquele acompanhado pelas preposições por, pelo ou pelo. Ele quer, indica a alternativa que não tem, certo? A casa foi construída por nós. Então, a casa é sujeito. Por nós, é agente da passiva porque ela sofreu a ação de ser construída por nós. Na B, o presidente será eleito pelo quem? Pelo povo. Ela será coroada por quem? Por ti. E letra D, o avô era querido por todos. E a letra E, ele foi eleito por acaso. Mas tem a preposição por, não é isso? Mas observe só aqui, ó, a diferença. Quando eu digo o avô era querido por todos, o sujeito é o avô e ele sofre uma ação. Qual é a ação dele que ele sofre? De ser querido. Já aqui, ó, ele é o sujeito, ele foi eleito por acaso. Aqui ele não está sofrendo, foi por acaso. Aqui não é por alguém, é por acaso, certo? Então, esse aqui não é um agente da passiva, embora tenha a preposição por, porque que não sofreu essa ação por esse termozinho aqui. O avô, ele sofreu a ação de ser querido por todos, né? Tem um sujeito aí. Então, já por acaso é o acaso. Então, vamos lá, próxima questão. A alternativa que apresenta erro, considerando a gramática normativa, quanto à conversão da voz ativa para a voz passiva. Ou seja, você vai estar na voz ativa, você vai passar para a voz passiva. Condenaram-me, aí fui condenada. Ok. Li o jornal tem sido lido por mim. Então, ó, li o jornal, voz ativa, para a voz passiva. Então, há o que? O erro de acordo, né? Li o jornal, então o jornal tem sido lido por mim. Fizemos as compras foram feitas por nós. E Léo consertou o relógio foi consertado por Léo. E letra E, Lia já fez os deveres já foram feitos por Lia. Então, você vai marcar, ó, li o jornal, certo? O jornal tem sido, então, não é tem sido, por que está errado? Não é o jornal tem sido, então, o jornal foi lido por mim, né? Então, não precisava, ó, por isso é que está incorreto, porque é tem sido. Olha, se eu li o jornal, o verbo li está no pretérito, né? Pretérito perfeito. Então, aqui só era para ter. O jornal foi lido por mim e não tem sido lido, ok? O erro está nessa forma de como está escrita a forma verbal. Tem sido, era para foi lido, ok? Então, marca a letra B. Questão 11. Acredito que todos estejam vendendo as casas. Passando-se a oração destacada para a voz passiva, a locução verbal ficará como? Ficará. Foram vendidas, tenham sido vendidas, sejam vendidas e estejam sendo vendidas ou tenham estado vendidas. Vocês já sabem o que é uma locução verbal, sabem? Sabem sim, é quando eu tenho dois verbos juntos, mas que tem a função apenas de um, certo? Então, eu tenho aqui, ó, foram vendidas, tenham sido, sejam vendidas, isso tudo é locução verbal. E aqui está incorreta, é estejam sendo vendidas, ok? De acordo com a frase lá destacada. E a questão 12,
Acredito que Maria tenha feito a lição. Passando-se a oração sublinhada, Maria tenha feito a lição. Para a voz passiva, a locução verbal ficará como? Então, vai ficar como foi feita, tenha sido feita e esteja sendo feita. Então, ó, Maria tenha feito a lição, vai ficar tenha sido feita. Que no caso, a lição tenha sido feita por quem? Por Maria, ok? Tem que ter o agente da passiva. Nossa correção termina aqui. Um beijo a todos e fiquem com Deus.